Mas é verdade, né? Isso aqui, na verdade, né, era só mais um pretexto, né, que os fariseus, que os ímpios, né, que os malignos, que os perversos, né, enfim, estavam usando para poder matar Jesus. Isso aqui, na verdade, se tornou um grande pretexto. Né? Você pode ver que eles cometeram o absurdo de ignorar o grande milagre extraordinário que Jesus fez. Né? Aquela coisa assim maravilhosa. E para não ter desculpa, Deus é tão perfeito que para não ter desculpa, né, de dizerem, de contestarem aquele fato, de dizerem que aquilo ali era um milagre premeditado, de dizerem que aquilo ali, né, e para não ter desculpa de dizerem que aquilo ali era forjado, né, que era uma simulação. Como é que Deus é perfeito? O homem já estava ali há 38 anos, ou seja, para não ter como falar que aquilo era forjado. Ou seja, mais de 3 décadas, né? Uma geração praticamente. O homem estava ali 40 anos, quase 38 anos. Todo mundo sabia que era realmente paralítico. Não tem como uma pessoa ficar deitada ali no mesmo lugar, sem se levantar, tanto tempo. Claro que a gente está falando aí de golpista, né? Tem muita gente que usa de astúcia para poder fraudar os outros, né? Eu falei desse caso aí, né? E tem também, lá em Vitória também, eu já vi um cara que entrava no ônibus lá, um cracudo, sem vergonha lá também, um cara que tinha uma intrepidez também, um cara que tinha uma lábia também, você tá entendendo? Um cracudinho que tinha lá. Eu até tirei foto desse, botei na internet aí pra alertar as pessoas, né? Ele entrava no ônibus, ele se fingia ele se fingia de deficiente. Ele andava ajoelhado, como se as pernas dele fossem defeituosas. Ele tortava as pernas assim de um jeito e ficava ajoelhado, tortava as mãos assim, ó. Um rapazinho cracudo, entrava no ônibus com uma lábia, você tinha que ver. Gente, eu tô precisando comprar uma cadeira de roda, não sei o quê. Ainda fazia o motorista ainda baixar o elevadorzinho para ele entrar, você tinha que ver. O cobrador ainda descia, ainda ajudava a colocar ele no elevador, você tinha que ver, rapaz, você tá entendendo? Tem muita gente que faz isso há muito tempo, né? Tem gente que vive disso, mas aí, para não ter desculpa, tinha 38 anos que aquele homem estava ali. Ou seja, todo mundo viu que realmente aquele homem era enfermo, aquele homem era deficiente. Né? Que realmente houve uma manifestação sobrenatural ali, realmente houve a operação de um milagre ali. Né? Só que aí, louvado seja o nome do Senhor, eles querendo matar Jesus, né? E isso aqui era uma desculpa, isso era tanto uma desculpa para censurar Jesus, para reprovar Jesus, né? Para, enfim, para prejudicá-lo, para persegui-lo, para puni-lo, né? Para parar ele, calar ele. Você pode ver que era tanto uma desculpa que nem os próprios fariseus, que eram líderes religiosos também, que conheciam muito bem a palavra, que também tinham esse propósito, essa função, essa especialidade também, tinham essa obrigação também de cuidar das pessoas, né? Enfim, que eram também ministros de cura também, tinham obrigação de ministrar cura na vida das pessoas, né? Você pode ver que isso era tanto, enfim, tinha tanta má intenção nessa questão, que eles ignoraram a grandeza do milagre. Porque eles viram que realmente houve um milagre. Sem dúvida, eles também conheciam aquele caso daquele homem, eles conheciam aquela situação,
sabiam que o homem realmente estava debilitado, que o homem realmente necessitava daquele amparo ali. Mas mesmo assim, né, eles ignoraram totalmente o gesto de Jesus e olharam só para o que pareceu erro. E muitas vezes, irmãos, né, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, né, muitas vezes Daniel enfrentou isso, né, outros servos de Deus também, o próprio Paulo, né, Isaías, por ter denunciado, né, as falcatruas, os crimes, a corrupção do rei, né, suas negligências, né, sofreu retaliações também, Jeremias também, né, por falar a verdade. Então, muitas vezes, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, tem pessoas que olham para nós e acham que nós estamos errados, que nós estamos fazendo algo ruim, né? Uns por falta de entendimento, né? E uns, né, por maldade, por astúcia, né? Enfim, querendo nos prejudicar. Mas é verdade. Eu, por exemplo, que eu realizo esse trabalho de combate às drogas, a maneira que eu utilizo para investigar o tráfico, muita gente interpreta, né, dessa forma e fazem de tudo para poder, você está entendendo? Querem fazer de tudo para poder fazer da minha maneira de investigar o tráfico, sendo que eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou compactuando com nada, não estou colocando minha mão em nada de errado, eu estou apenas querendo me aproximar, né, para observar, e de uma maneira que me possibilita, você está entendendo? Ter acesso, né, a essas informações. Eu estou apenas ali interpretando um personagem, como eu falei para vocês. E aqui, olha só, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, pois, os judeus, né, enfim, por isso, pois, os judeus ficaram ainda mais revoltados, querendo matá-lo. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Porque Deus pode fazer todas as coisas, né? Deus pode fazer o que Ele quer, se bem que Deus jamais, né, deixará se tentar. Deus não pode ser tentado e Deus jamais fará algo iníquo. Deus jamais fará algo mal. Deus jamais será perverso. Deus jamais será leviano. Deus jamais será, enfim, promíscuo, depravado. Deus jamais será mal. Deus não vai ser mal. Por mais que às vezes algumas pessoas achem maldade, igual o Levítico, por exemplo, no Antigo Testamento, né? Falando sobre o juízo de Deus, a sua justiça, né? A sua manifestação, a manifestação do seu juízo, da sua justiça, a maneira que Ele exerce o seu juízo, a sua justiça. Tem muita gente que não entende e acha que é maldade, né? Mas Deus, Ele nunca foi. Você pode ter certeza, Deus, Ele nunca foi mal, né? Mas aí, olha só, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque dizia que Deus era seu próprio Pai. Ou seja, às vezes quando a gente está fazendo algo em nome de Deus, tem gente que quer nos questionar. Você está fazendo algo que você fala assim, não, isso aqui é a obra do Senhor. Não, eu não estou fazendo nada de errado. Por mais que você pense, por mais que pareça até que eu esteja fazendo algo errado, eu não estou fazendo algo errado. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Isso é a obra de Deus. Eu estou a serviço de Deus. Aí tem gente que fica assim, ó, revoltados, ó. Né? Por isso que os judeus ficaram ainda mais revoltados, procurando matá-lo. Né? Às vezes quando eu estou investigando o tráfico, né, eu finjo ser usuário de droga, para ter acesso às informações, tem gente que olha para mim e fala assim. Tem gente que olha para mim, né? E quando eu falo, não, eu sou um servo de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. Isso que eu estou fazendo é apenas, né, uma maneira
para investigar. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Isso é a obra de Deus. Quem falar que combate as drogas não é, você está entendendo, do Espírito Santo, enfim, ele está totalmente equivocado. Quem falar que combate as drogas, né, não está dentro do conjunto, do contexto da obra de Deus, ele, enfim, ele está oprimido. Ele pode falar até que está endemoniado, quem falar que isso é errado. Né? E às vezes quando eu estou ali investigando o tráfico ali, né, olhando, tentando observar, quando eu coloco na internet, quando eu falo, sou servo de Deus, estou fazendo a obra do Senhor, minha intenção é combater as obras do diabo, combater as drogas, né? Enfim, dentro do contexto da obra de Deus. Isso é a obra de Deus que eu estou fazendo. Eu não estou ali no rock, eu não estou zoando. Eu não estou querendo curtir, eu não estou querendo farra, não sou fanfarrão. Se eu quisesse curtir, eu não ficava caguetando ninguém, já falei. Se eu quisesse curtir, eu não seria contra isso, eu não reprovaria isso. Né? Até mesmo porque eu já falei, se eu fosse do mundo, eu teria muito menos perseguição do que fazendo a coisa certa, do que fazendo a obra de Deus, realizando a vontade do Senhor. Eu não tenho motivo para fingir, você está entendendo? Até mesmo porque eu não ganho nada com isso, eu ganho perseguição. Né? Mas aí olha só, quando a gente às vezes fala, né? Aqui, ó, porque não somente violava o sábado, ou seja, porque ele não apenas está quebrando a lei, ele não apenas está cometendo algo ilícito, não apenas está fazendo algo errado, não apenas está agindo fora da lei, né? Como também ele está dizendo que Deus é seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, ele não apenas está fazendo a coisa errada, como também está dizendo que é de Deus. Ele não apenas está transgredindo uma lei, né? Ele não apenas está cometendo um crime, como também está falando que é, né, obra de Deus. Aí que o vagabundo fica revoltado mesmo. Aí junta a fome com a vontade de comer, literalmente. Junta a ignorância com a estupidez, né? Junta a ignorância com a maldade, aí vira um prato cheio. Aí fica doido para te dilacerar, para te matar. Você está entendendo? Porque usar droga é crime também. Eu nunca falei que usar droga não é crime. Né? Por mais que seja um crime, né, que não tenha o mesmo grau de potencial ofensivo do que o tráfico, do que outras atividades ilícitas, né, não deixa de ser crime. Eu nunca falei que usar droga, fumar maconha não é crime. Muito pelo contrário. Quando eu vejo até gente fumando baseadinho, eu ligo para a polícia e peço para abordar. Né? Então, claro que eu não fico fazendo tempestade em copo d'água. Né? Mas às vezes, poxa, eu chegava numa praia lá em Vitória e estava todo mundo fumando baseado. Tem um lugar aqui, aqui em Alegre, aqui, acho que é uma das poucas áreas de lazer que tem aqui em Alegre. Né? É um local conhecido como é um rio, no Rio Norte, né? É uma área que as pessoas, né, tomam banho, né? Enfim, fazem lazer ali, uma área de lazer ali, tem um barzinho ali, né? Vende bebida ali, tem uma das antigas, né? Vende bebida ali, você tá entendendo? Né? Mas você chega ali, né, um dia de sol, principalmente fim de semana, você chega ali, é igual praia de Vitória, você vê assim, um monte de baseado, vagabundo fumando baseado. Dá muita gente de família também ali, assim como todo lugar, né? Cachoeira, praia, né? Essas coisas assim, clube da gente de bem e da gente errada, você tá entendendo? Você chega ali, tá todo mundo fumando maconha ali, né? Chega num lugar desse, você tá entendendo? Igual quando eu chego lá em Vitória, a praia ali do Boi, né? Ilha do Frade, Rua da Jurema, a Praia da Costa, Barra do Jucu. Barra do Jucu tem uma boca dentro da praia, você tá entendendo? Eu vejo um negócio desse até quando tá fumando. Eu já tô na praia, tá todo mundo fumando maconha, claro que eu vou chamar a polícia. Só que se você chamar a polícia nas praias lá de Vitória e falar que tem gente fumando maconha lá, eles não abordam ninguém não, eles nem aparecerem, não aparecem. É difícil, só se você chegar ali pessoalmente, se você chegar ali e constranger o policial a abordar.
Porque se deixar por conta do policial, eles não abordam não, eles ficam só na marola ali, sentindo a marola, você está entendendo? Mas não aborda. Né? Praia de Vitória é desse jeito. De vez em quando eles fazem um show pirotécnico aí, mostra, né, guarda municipal abordando os caras na praia, enfim, mas isso é raro acontecer. Mas aí, como eu estou falando que usar droga não é crime. Não é. Eu não estou dizendo que usar droga não seja errado. Não é isso que eu estou falando, né? Mas aqui, ó, falta entendimento nas pessoas, né? Falta discernimento nas pessoas para entender as coisas de Deus, né? Então, né, eles questionaram Jesus por, né, acharem que ele estava cometendo um crime, né? Porque a lei de Moisés era o próprio Código Penal na época, né? Era uma lei, né, enfim, soberana sobre a sociedade, era uma lei democrática, não só teocrática, né? Que as próprias autoridades estavam sujeitas a essa lei, e os fariseus, né, eles também, né, tinham esse poder de julgar também. O próprio Mateus, né, era um grande jurista, né? Aliás, o próprio Mateus não, Nicodemos, né, era um grande jurista, era fariseu também graduado, né? Ele pertencia ao movimento, né, ao farisaísmo ali, né? Um movimento religioso, né? Mas aí, como eu estou dizendo para vocês, enfim, eles acusaram Jesus de estarem transgredindo a lei, está cometendo um crime, e também de dizer que estava fazendo aquilo em nome de Deus. Que aquilo que ele estava fazendo era de Deus, né? E muitas vezes as pessoas me questionam dessa forma. Não, né? O cara está curtindo. Por mais que eu não esteja fazendo nada, não esteja, enfim, simulando fazer nada tão grave, como eu falei, eu não fico dando uma de malandro, nem uma de bandido. Né? Eu apenas, né, finjo ser um usuário de droga, finjo que eu estou procurando droga para usar. E mesmo apesar de tudo, apesar de toda a corrupção, apesar de toda a organização do crime organizado, toda a estrutura, traficante ser conectado, apesar das campanhas de difamação, apesar de toda a mobilização do crime organizado contra mim, né? Porque às vezes eles falam para as pessoas, ó, esse cara é X9, esse cara é caguete, né? Às vezes eles falam, ó, não mostra nada não sei o que, não fala nada não, sai fora, né? Que é furada, que é X9, que é caguete, né? Mas mesmo com toda a perseguição, com toda a oposição, né? Por isso que eu dou um intervalo de tempo, um intervalo prolongado de tempo para investigar, para observar, né? Porque aí você consegue, né, persuadir melhor, consegue disfarçar melhor. Aí o que acontece? Mesmo assim eu ainda consigo lograr muito êxito nesse propósito. Mesmo assim ainda tem muita gente que cai igual patinho. Como eu falei para vocês aí, ó, estou aqui em Alegre desde o final de abril. Fiquei poucos dias investigando aqui, disfarçado, com máscara, óculos, cabelo na cara, boné, né? Sempre me aproximando de elementos que não me conheciam, porque tem muitos traficantes aqui que sabem que eu sou, nem que me conhecem de conviver comigo, que eu nunca fui envolvido com essa corda, eu nunca fui envolvido com criminosos, né? Mas, por mais que tenha muitos que me conheçam aqui, né? Enfim, eu dessa maneira, né, disfarçado de bermuda, tá, simulando ser um consumidor de droga, eu consegui, né, ter acesso a muitas informações. Eu consegui ver muita gente vendendo droga aqui. Inclusive, vocês podem ver aí no meu Facebook, aí está tudo denunciado já para as autoridades. Né? Você pode ver muitas informações atuais. Por isso que eu falo, é importante o que eu faço. Literalmente, qualquer rolezinho que eu dou aí por aí de bobeira, que eles, né, eu consigo ver muita coisa. Mesmo assim, mesmo tendo risco, né, mesmo sendo muito popular, mesmo eles, né, alertando muita gente, né,
sobre isso, né? Enfim, mesmo tendo o risco também de eu sofrer retaliação, até de morrer igual Tim Lopes, né? Que é por isso que Tim Lopes morreu, por isso que o soldado Ítalo morreu lá em Vitória, né? O que você acha que o soldado Ítalo estava fazendo lá em Central Carapina? Você conhece Central Carapina? Não tem uma área pior, mais violenta no estado do Espírito Santo. Você está entendendo? Não tem uma área com maior índice de criminalidade, de ocorrência de tráfico de droga no município de Serra, igual ali, Central Carapina. Tem muitos bairros barra pesada ali. Você está entendendo? Estou falando que é o maior fluxo da Serra, da Grande Vitória do estado, mas está entre os maiores níveis de criminalidade. Que um policial do GAL, do Grupo de Ação Operacional, um cara altamente treinado, um cara qualificado, um cara inteligente, jovem, você está entendendo? Vai fazendo um negócio num lugar desse policial. Claro que ele estava ali pescoçando, claro que ele estava ali de quer, claro que ele estava ali para observar, para depois chegar literalmente. Depois chegar, né, e descer a gurubumba, literalmente. Né, chegar ali depois e saber melhor o que fazer. Porque para um policial, um cara que tem uma memória perfeita, né, a mente, saúde mental, um cara equilibrado mentalmente, ele chega ali e vê o cara na pista ali, vendendo droga, ele já sabe quem é o cara. Depois ele volta fardado, mesmo que ele não veja o cara com flagrante na hora ali, o cara esteja de olheiro, observando alguma coisa assim, o cara seja prudente, a droga seja intocada, escondida, ele já viu o cara passar, igual eu, você tá entendendo? Às vezes, né, eu vejo o cara passar uma, duas, três, por isso que eu fico, né, às vezes, me aproximando o máximo possível, né, para poder dimensionar melhor a proporção, para saber se é um caso isolado ou se é um caso pontual, né. Enfim, tem muita gente que passa, né, passa pouco, passa uma vez ou outra, e já tem gente que passa direto. Tem traficante que passou no todo, agora tem traficante, você vê aquela reportagem, né, uma reportagem que fizeram aí, né? Tinha uma mulher que ela traficava só uma vez por ano. Fazia avião, fazia bonde para a Europa, né? Uma mulher que traficava só uma vez por ano. Né? E lá em Vitória tem cabeção, lá em Vitória lá que viaja 3, 4 vezes por ano para a Europa. Você está entendendo? Mas depois isso é outro assunto, né, que a gente vai discutir. Mas aí eu quero falar para vocês o seguinte. Quero falar para vocês aqui o seguinte. Soldado Ítalo morreu por causa disso. Estava lá como é que o crime organizado é perverso. Você está entendendo? Porque o crime organizado também você não pode facilitar. A gente não pode dar mole, a gente não pode facilitar, porque o crime organizado é terrível. Né? O crime organizado ele é muito estruturado, ele é muito conectado, ele é muito bem informado. Ele sabe, a boca de fumo parece que ela tem um sensor, sabia? O traficante parece que ele tem um radar protetor, né, em volta dele, que qualquer aproximação da oposição, de autoridade, qualquer aproximação que represente um risco, você está entendendo? Eles são protegidos contra aquilo ali, eles são resguardados. A gente tem que tomar muito cuidado quem faz esse tipo de investigação, porque os caras sabem de tudo, os caras sabem o que você faz dentro da sua casa, é verdade. Eles vigiam você dentro da sua casa, eles conhecem a sua rotina, eles sabem a hora que você sai, né? Eles sabem aonde você está, eles sabem com quem que você fala, o que que você fala. Eles, é só Jesus para ter misericórdia. Né? Eles são quase oniscientes, quase onipresentes, quase oniouvintes. E quase onipotentes também. Quase. Porque tudo isso só Deus que é. Você está entendendo? Estou falando assim em termos de proporção de corrupção. Né? Eles são muito organizados. O organizado é terrível. O policial que faz isso é um perigo. O soldado Ítalo morreu lá em Central Carapina. Chegou lá sem camisa, camisa no ombro, né? Playboy, né? Novão, boa pinta, né? Abdominalzinho shape, né? Um tanquinho, enfim, igual surfistinho, igual playboyzinho, né?
Chegou lá de tênisinho street, bermudinha, latinha de cerveja na mão, camisa no ombro, de quer na boca. E aí, não sei o que, quem tem, não sei o que. Aí chegou a sementinha do mal e tu bateu pros caras lá na frente dele lá, ó. Eu tenho medo de acontecer isso, já aconteceu isso. Já aconteceu isso comigo. Você tá entendendo? Quase morri. Quase morri. Tomaram meu celular, quebraram meu celular. Tomaram meu óculos que filma. Você tá entendendo? Enfim, o soldado Ítalo estava ali, né? Observando, claro que ele estava ali de que ele não ia ser estúpido. Mesmo se ele fosse usuário de droga, tem muitos policiais que são usuários de droga. Eu conheço um policial lá em Vitória ali, depois eu vou falar sobre isso. Eu conheço um policial ali em Vitória ali, você está entendendo? Que mora em periferia, comunidade de periferia, você está entendendo? Ele fala que ele não anda de Mercedes para não pinchar. Anda de carro popular para não pinchar, mas ele tem condição de andar até de Mercedes, de BMW 0 se ele quiser. Tem condição de morar na Praia do Canto. Traficando porque tem envolvimento com o tráfico, porque é corrupto. Você está entendendo? Claro que tem muito policial corrupto. Claro que tem, né? Claro que tem muito policial maluco que usa droga. Meu Deus do céu, tem muito policial aí penitenciário, você está entendendo? Que é doidão, que gosta de zoar. Tem um monte, né? E inclusive nas praias de Vitória fica um monte de policial lá nas praias. Na Ilha do Boi você vê direto um monte de policial lá de sunga lá jogando frescobol, tomando cerveja, né? Dando até uma bola. Dando até uma bola lá na praia lá que a galera não faz nada. Você tá entendendo? Tá ali pra zoar. Tá ali pra curtir. Você tá entendendo? Tem muito policial maluco. Mas o soldado Ítalo não seria idiota de chegar em Central Carapina. Se ele quisesse curtir, pegar uma droga, pegar uma parada para usar. Tinha muitos outros movimentos, outras áreas mais tranquilas, tem mais segurança, que não é tão violenta assim, que com certeza eles não fariam aquilo. Por exemplo, Triângulo das Bermudas. Né? Na boca tem sempre polícia perto, câmera, só playboy, Rua da Lama. O cara igual o Ítalo, se ele fosse zoar, ele ia pra Rua da Lama. Pra usar uma parada, um negócio. Se ele quisesse zoar, ele ia pro Triângulo, você tá entendendo, lá em Vitória, né? Em Camburi, lugar, né? Vai lá pra Central Carapina, né? Lá no quartel-general do crime, né? Fazer um negócio desse, claro que não, loucura isso. Mas aí, como eu tô falando pra você, que Deus abençoe a família de soldado Ítalo, né? Sinto muito, né, pela perda. Que bom se todos os policiais tivessem a atitude que ele teve, né? O empenho, o engajamento, né? Iscar até a vida para poder ir em prol do combate à criminalidade, né? E o soldado Ítalo morreu por isso. Chegou lá na boca lá, fingindo ser maluco, chegou um cara e chegou e bateu. Pode ver que chegou um de camerinha atrás dele. Chegou um de camerinha, o cara é polícia, não sei o que, os caras, o quê? Como é que é polícia? Meu Deus do céu, morreu literalmente, morreu feio. Né? Brutalmente assassinado, jogaram paralelepípedo na cabeça dele, só Jesus. Né? Mas aí, irmãos, como eu estou dizendo, eu faço isso. Né? Investigo. Mas aí outra coisa, olha só, detalhe que faz toda a diferença. Essa minha maneira de investigar, eu já falei. O Espírito Santo de Deus, ele pode se manifestar de várias formas. E quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus, né, ele usou a forma de quê? A forma corpórea de quê? A forma material de quê? De uma pomba. O Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus, né, em forma de pomba. Ou seja, o Espírito Santo de Deus pode usar qualquer forma, qualquer aparência, desde que seja com o propósito de exercer a vontade do Senhor. Desde que seja com o propósito, né, de exercer a santidade. Né, de exercer o que é reto, fazer o que é certo. Fazer o que é bom, fazer o bem. Né? Então o Espírito Santo de Deus se manifestou em forma de pomba. Né?
E essa maneira de agir, da minha parte, esse vocabulário que eu tive, eu falei, isso é uma dramaturgia espiritual. Isso é uma inteligência, eles falam que é inteligência emocional, mas é mais inteligência espiritual do que inteligência emocional. Né? Porque quando você fala inteligência emocional, soa, né, um pouco parecido com engano, né, com calote, né, com astúcia, né? Mas na verdade isso não é engano, isso não pode ser considerado uma falsidade, uma falta de caráter da minha parte. Né? Eu sou apenas um detetive particular, autônomo, né? Militante, ativista, socialista, né? Missionário que luta contra as drogas dessa forma. Você está entendendo? Entendeu? Não é porque eu sou falso, porque eu sou hipócrita, porque eu sou traíra, porque eu sou enganador, porque eu sou golpista, não. Você está entendendo? Isso tudo tem um propósito. Né? Propósito fazer o bem. Mas aí, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu utilizo esse figurino, né, esse vocabulário, né, esse perfil, né, essa estratégia, essa tática, muita gente quer me questionar, né, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, isso não é coisa de servo de Deus, né? Enfim, esse cara é maluco, esse cara não é crente em coisa nenhuma. Né? Mas aqui, queridos, olha só, louvado seja o nome do Senhor. Ó, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eu estava achando que Jesus estava querendo se fazer igual a Deus, mas é muito pelo contrário. Jesus se humilhou, meu amigo. Ele se humilhou. Né? Ele se fez semelhante ao homem. Quem quis dar uma de santarrão, aliás, dar uma de bonzão é Satanás. Né? Satanás, a palavra fala, né? Que ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Ele quis colocar o trono dele, né, acima do trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Quem fica dando uma de crente por aí, pilantra que fica dando uma de crente por aí, meu. Se eu fosse pilantra, você acha que eu ia ficar dando uma de maluco? Meu Deus, eu seria um idiota. Você está entendendo? Eu seria um idiota. Né? Poxa, esse cara, né? O cara quer enganar, que é crente. E o cara é um idiota, ele quer enganar, que é crente, mas ele é um burro, ele fica aí, né, dando uma de maluco. Ele fica aí agindo como maluco. Ou seja, não engano ninguém. Minha intenção não é enganar ninguém. A intenção é persuadir ali aquele objetivo, propósito e ocasião específica. Né? Só que aí é o que eu estou dizendo, quem fica querendo dar os pilantras, meu Deus do céu, eu conheço um monte de pilantra, eu conheço um monte de crente aí corrupto, você está entendendo? Um monte de crente literalmente safado, sem vergonha, que, você está entendendo? Que fica ostentando santidade, ostentando integridade, fica dando uma de bom, dando uma de justo, dando uma de certo, sempre no figurino, sempre no tipo, sempre no perfil. Satanás é exatamente assim. Ele quer ser semelhante a Deus, ele quer parecer com Deus. Mas Jesus, meu amigo, se fez semelhante ao homem. Então essa maneira de agir é uma maneira que o Espírito Santo de Deus está me revestindo ali naquele momento para me realizar a obra, e isso me possibilita muito lograr êxito. Me possibilita lograr muito êxito. Eu me faço de pecador. Eu me faço de pessoa do mundo. Eu me faço, você está entendendo? Não estou falando como eu disse, não é me fazendo de malfeitor. Eu me faço, enfim, de uma pessoa comum. Me finjo de pecador. Então, queridos, é outra evidência. Isso aqui é o que eles julgaram, fazendo-se igual a Deus. Jesus não estava se fazendo igual a Deus. Por mais que ele tenha dito, eu e o Pai somos um. Não era a intenção dele se estabelecer como Deus, como Rei soberano. Né? A intenção dele não era se estabelecer
como divindade. Ele apenas queria, você está entendendo? Convencer as pessoas, converter as pessoas, que as pessoas se convertessem, que as pessoas dessem crédito ao que ele estava dizendo. Mas quem se fez semelhante a Deus era Satanás. É Satanás que fica dando uma de bom por aí. Ó. É Satanás que fica dando uma de justo, uma de certinho por aí. É Satanás. Você não vê esses políticos aí, ó? Como é que esses políticos são? Eles, querem sustentar uma imagem, né? Depois, quando vê, né? Quando descobre, meu Deus do céu, é tanta falcatrua, tanta corrupção. Né? Então, queridos, continuem ouvindo aí que eu quero concluir aqui. Louvado seja o nome do Senhor.